apóstolo Paulo, das muitas igrejas que foi fundado ao longo do seu ministério, se há uma igreja que tinha motivos de estar feliz, de não ter muitos problemas, de não ter que enviar cartas e mais cartas para poder repreender aqueles irmãos, se há uma igreja que nós podemos destacar, é exatamente a igreja em Éfeso. É uma daquelas igrejas que podemos dizer não deu problemas ao apóstolo Paulo. É uma daquelas igrejas que foi, digamos, exemplo, não é? E lembro-me do nosso pastor Joed, enquanto meu professor lá no seminário, nas suas partilhas dizia se é uma das passagens ou se há uma das cartas que ele mais gosta de pregar, é exatamente sobre o livro de Efésios, principalmente o capítulo 4. E é exatamente para lá que nós vamos, convidando os irmãos para que abram suas Bíblias. No livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, lendo os 6 primeiros versículos. Paulo dizia essas palavras depois de ter alertado ou falado um pouco sobre os gentios e os judeus, a união que eles tinham com Cristo Jesus, e mais adiante fala um pouco sobre a vocação dos gentios e o próprio apostolado ou chamado do apóstolo Paulo. Quando termina o capítulo 3, ao começar o capítulo 4, ele começa por dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, nesta manhã gostaria de falar-vos sobre a importância de protegermos a nossa igreja, porque é função de cada um de nós proteger a unidade da igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu, ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e a harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destruam a unidade, então os irmãos estarão removendo o coração do corpo de Cristo na igreja. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Certo homem foi visitar um hospício. E creio eu que todos nós sabemos quem encontramos quando vamos visitar um hospício. Estamos cientes disto? Sabemos quem podemos encontrar? Não sabem, irmãos? Sabem. Estão mais descansados. E este visitante, este homem, foi visitar o hospício e o enfermeiro, numa visita guiada, mostrando os vários compartimentos, as várias dimensões que tinha o hospício, este visitante ficou um pouco intrigado porque havia algo de anormal. O número de doentes, entre aspas, doidos, malucos, era em maior número do que o número dos enfermeiros.
Mas por que isto? Assim que terminou a visita, este homem pergunta ao enfermeiro, ao guia: vocês não têm medo que de repente esses homens doidos vos ataquem? Não têm medo que haja uma rebelião, que eles se juntem e de repente deitem isto tudo abaixo? Afinal, eles são em maior número. E a resposta do enfermeiro foi mesmo muito interessante. Num tom descontraído, o enfermeiro disse: oh, não, ninguém precisa ficar com medo deles, porque os loucos nunca se unem. Irmãos, nosso modelo supremo de unidade é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente unidos em um. Então, se o nosso modelo de unidade é isto que deve ser praticado. Nós não podemos ser considerados loucos, porque somente os loucos é que não se unem. Somente os loucos é que estão cada um no seu canto a fazer o que bem entender e o resto não lhes diz respeito. O propósito de Deus é maior do que todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os seus filhos em harmonia. Em seus últimos momentos é interessante ver isto, que Jesus, quando estava a se preparar para ser preso, quando estava a ter as últimas conversas com os seus discípulos, a preocupação maior não foi a dor que haveria de sentir. A preocupação maior não foi a quantidade de chicotadas que haveria de levar. A preocupação maior não foi a zombaria que teria de suportar. Mas a verdade é que Jesus, mesmo no seu último momento, a maior preocupação foi exatamente pensar em mim e pensar em ti. De uma forma apaixonada, de uma forma em que o propósito de Jesus era exatamente transmitir a unidade. Irmãos, vejam o que é que ele diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 23. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Era a nossa união que estava em primeiro lugar naquele momento. Naqueles momentos de agonia, na mente de Cristo, não passava outra coisa senão a tua e a minha unidade. Isso mostra exatamente a importância, a relevância deste assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja. Deus permitiu que se instituísse a igreja, porque a igreja seria ou é algo de extrema importância, de grande valor. Ele pagou um preço mais alto por ela e por isso mesmo quer protegê-la, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias no seio dela. Se o irmão faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. O irmão foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade e proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja. Não só na igreja, mas principalmente entre os cristãos. Como já lemos anteriormente, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso dizendo:
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E é esta mesma recomendação que nos é dada hoje. O irmão talvez esteja perguntando, mas como é que isto é possível? Eu sou sozinho, nesta igreja não conheço ninguém. Eu até entro por esta porta, não recebo nenhum bom dia, saio, ninguém pergunta como é que foi a minha semana, como é que deixou de ser, se comi, se não comi, se tomei pequeno almoço, não tomei. Mas como é que isso vai ser possível se eu até nesta igreja não conheço praticamente ninguém? É verdade. Como manter esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz? A palavra de Deus nos dá algumas orientações. E quero partilhar com os irmãos, nesta manhã, algumas delas. Primeiro, concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. O apóstolo Paulo recomenda aos Romanos, capítulo 14, versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Irmãos, como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as pequenas diferenças que possam existir no nosso seio. É neles que nós devemos nos concentrar e não nas nossas diferenças pessoais. Raças ou até algumas coisinhas consideradas mesquinhas. Logo devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las, porque Deus deseja a unidade e não a uniformidade. Deus não está preocupado em que estejamos uniformes, mas o mais importante que nós devemos ressaltar, e é isso que Deus quer, é acima de tudo, a unidade da sua igreja. Precisamos manter-nos concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quando surge conflito no seio da igreja, irmãos, é sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes. E a Bíblia chama isto de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, em preferências, interpretações, estilos, modo de ser ou coisas parecidas, então a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e cumprir o propósito de Deus, alcançaremos a harmonia, assim como Paulo diz na sua carta. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O segundo ponto, irmãos, é: seja realista em suas expectativas. É muito fácil ficar desanimado, irmão. Muito fácil. É muito fácil entrar por uma igreja, olhar para as caras todas e abanar a cabeça. E pela disparidade entre o ideal e a realidade, presenciada numa igreja, ainda assim, o irmão deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito das imperfeições que nela encontra. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade, irmãos. Em contrapartida, conformar-se com o que é real, sem lutar pelo ideal, é benevolência. A maturidade está em conviver com esta tensão. Outros crentes irão decepcioná-lo, é verdade. E todos nós sabemos que não podemos agradar a todos. Há um ditado que diz: não se pode agradar a gregos e a troianos. Mas ainda assim, não deixamos de fazer parte do mesmo espaço. Mas isso não é desculpa para deixar de congregar com eles. Eles são sua família. Mesmo quando não agem da maneira como nós esperamos, como o irmão espera, essas pessoas, esses irmãos, não deixam de fazer parte de sua família. E simplesmente abandoná-los, em vez disso, devemos orientar
segundo a vontade de Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta é a recomendação que Paulo deixa para a igreja. Existem crentes que ficam desiludidos com a ideia, com a igreja local por razões muito compreensíveis, é verdade. A lista pode ser bastante extensa, que vai desde conflitos, mágoas, hipocrisias, negligência, legalismo e até pecados no seio da igreja. São motivos suficientes para podermos nos entristecer com a igreja. Mas ainda assim, ao invés de ficarmos abalados, surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nós estamos incluídos. Não estamos em condições de apontar o dedo ao irmão porque falhou, porque fez aquilo, porque até deixou de fazer aquilo, porque deixou de me saudar naquela esquina, porque estamos todos no mesmo barco. Se aponta o dedo àquele irmão como pecador, irmão, não se esqueça que dizem que são 5, não é? 5 dedos. Não, 5 não. São 4 dedos que... Não, são 3 dedos que estão voltados para mim e um que está a apontar para os céus. Por sermos pecadores, nos magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente, outras vezes sem querer. Mas ao invés de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar alguma forma de solucionar o que for possível. A reconciliação, irmãos, não é evasão ou há uma retirada forçada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. A evasão, a fuga, nunca foi a solução para a resolução de conflitos. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. É engraçado que quando me veio este pensamento, pensei comigo mesmo, puxas, vou fazer 10 anos de casamento. E logo na primeira semana discuti com a minha esposa. Era motivo para dizer, Rosa, tchau, não quero mais. Mas não fiz isto. O que foi que eu fiz? Foi exatamente procurar reconciliação. E por que em grupos pequenos isto acontece, mas na igreja isto já não acontece? O irmão poderá dizer, bem, não somos casados. Ainda assim, o exemplo não deixa de ser válido. Deus tem coisas que te quer ensinar e aos outros também. Além do mais, não existe igreja perfeita, meu irmão. Vá onde quiser ir, toda igreja tem suas fraquezas, tem problemas e logo ficaria desapontado. Bonhoeffer, ministro alemão que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um livro muito interessante, um clássico, com o título Vida em Comunhão. E é interessante que neste livro ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo de bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistimos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo deixamos de fingir e admitimos que somos todos imperfeitos e carecemos da graça divina. Este, então, é o início da verdadeira comunidade. Quando reconhecemos que todos nós precisamos ser perdoados, então é um primeiro passo para alcançarmos a unidade da igreja. Toda a igreja devia fixar uma placa, dizem do Bonhoeffer, com as seguintes palavras: pessoas perfeitas não precisam entrar. Irmãos, quantos de nós aqui somos perfeitos? Alguém levanta a mão? Alguém tem a coragem de levantar a mão comigo? Amém. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores e carecem da graça e desejam crescer, assim como eu preciso. O terceiro ponto diz, irmãos, prefira incentivar a criticar. E é verdade que é sempre mais fácil ficar do lado, a atirar pedras
naqueles que estão servindo a Deus do que envolver-se ou contribuir para a causa de Cristo. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, não comparemos ou julguemos uns aos outros. Se o irmão não sabia, quero que, a partir de hoje, saiba ou tome conhecimento de que criticar o trabalho que um outro irmão está a realizar pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Cada vez que o irmão vê outro irmão a fazer a obra de Deus, e em vez do irmão incentivar, encorajar, orar, antes pelo contrário, for na esquina, começar a fofocar, então fique sabendo, irmão, que está a interferir na obra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, e num tom de repreensão, disse o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme porque poderoso é Deus para o firmar. Amém, irmãos? No versículo 10 do mesmo capítulo, Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar os irmãos com convicções distintas das nossas. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente, a saber. Primeiro, perco a minha comunhão com Deus. Segundo, exponho o meu orgulho e segurança. Terceiro, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus. E a quarta coisa que acontece, prejudico a comunhão da igreja. É interessante que João, estando preso na ilha de Patmos, mesmo estando preso e a escrever o Apocalipse, percebeu muito bem esta realidade, quando chama de Satanás como o acusador de nossos irmãos. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Então, se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados, fomos induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa muito quanto discordem deles ou não, mas são verdadeiros, não são eles os verdadeiros inimigos. Nós não podemos olhar para o cristão, não podemos olhar para o teu irmão que está ao lado e tê-lo como teu inimigo. Porque quem está contigo ao lado, quem cultua contigo, não é este o teu inimigo. E, passando para o quarto ponto, recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é, em parte, o problema, nem a solução. O irmão ou a irmã sabe que espalhar a calúnia e difamação é errada e, se quiser proteger sua igreja, não deve nem as ouvir. Ouvir uma fofoca é como receber mercadoria roubada, irmãos. Cada vez que o irmão predispôs-se a dar o seu ouvido para ouvir uma calúnia, é como se fosse aquele dia que o irmão Blanchard foi numa loja qualquer, num Pingo Doce, pegou num saco de batatas e disse: irmão, por favor, guarda para mim isto, que eu volto já. Quando o irmão Blanchard foi apanhado, onde é que está a mercadoria? Está na casa da irmã Joana. A irmã Joana, mas eu até nem sabia de nada, mas a mercadoria está em sua casa. Mas vão os dois para a cadeia. Difícil, não é? Mas esta é a verdade, irmãos. Cada vez que nós nos predispomos a ouvir conversas, fofocas, então fique sabendo que é como se tivéssemos a receber mercadoria roubada. Ouvir uma fofoca é como... Qual é então a solução para que acabemos com a fofoca? Há uma solução? Sim, é muito simples. Se alguém for procurá-lo para fofocar, assim que começar a falar, tenha coragem de dizer: por favor, pare.
não preciso saber isso. Ou então pergunta a esta pessoa, isto que me vais contar, por acaso já chamaste o irmão Blanchard e disseste que olha, naquele dia me fizeste isto, aquilo? Se esta pessoa tiver a coragem de dizer que não, então aconselha-o, vai ter com ele, converse com o irmão Blanchard, depois venha ter comigo. Irmãos, é triste constatar que o rebanho de Deus, no rebanho de Deus, as maiores feridas são causadas pelas próprias ovelhas e não por lobos. E o apóstolo Paulo alerta sobre os cristãos canibais quando escreveu à igreja da Galácia, dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. É interessante que o apóstolo Paulo apercebeu-se da gravidade de fofocas no seio da igreja. A forma como nós vamos falando mal uns dos outros faz com que a igreja separe-se, divida-se. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os implicados e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, fofoca ou conflito termina quando os acusadores são separados do grupo. O quinto ponto, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. E que métodos são estes? É muito simples. Jesus, em Mateus capítulo 18, nos versículos 15 a 17, ensina a igreja um processo simples dividido em 3 etapas principais. No versículo 15, nós encontramos que, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O segundo ponto diz que, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E o terceiro passo, no versículo 17, e se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. A verdade é que nós optamos sempre pelo meio mais simples. E o meio mais simples não é outro senão procurar uma terceira pessoa para fofocarmos tudo aquilo que é necessário e aquilo que não é necessário. Tudo com o propósito de, como se diz, puxarmos a sardinha para o nosso lado. A verdade é que, ao invés de corajosamente procurarmos a pessoa com quem estamos aborrecidos, a primeira atitude só aumenta o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. Terceiro, como último passo, irmãos, que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta manhã, é exatamente o seguinte: apoie o seu pastor e os seus líderes. Não existe líder perfeito, porque todos nós somos pecadores. Mas ainda assim, Deus concede aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. A Bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nós podemos encontrar a seguinte afirmação: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas das almas que lhes foram atribuídas ou confiadas, nós não ficaremos de parte.
porque também haveremos de prestar contas sobre como nos comportamos ou tratamos os nossos líderes. Protegemos a nossa congregação, irmãos, quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e outros líderes necessitam das nossas orações, incentivo, apreço, amor. Foi o que Paulo disse à igreja em Tessalônica. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Nesta manhã, irmãos, gostaria de desafiar cada irmão que se fez hoje presente neste culto a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união na igreja. Que cada um se empenhe nesse objetivo com toda a sua força, porque Deus irá agradar-se disto. Nem sempre será fácil, garanto-vos, e digo isso por experiência própria. Mas ainda assim, devemos tentar. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando a preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelo qual Deus nos colocou na sua igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós ao invés de eu, nosso ao invés de meu. E foram estas palavras que Paulo dirigiu à igreja de Coríntios. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de ontem. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Por isso é que esta manhã, quando cantávamos Somos um corpo assim bem ajustados, conheço esta canção desde os tempos de criança lá em Angola. E nunca consegui cantar esta música sem pensar em cada palavra que sai da minha boca ao entoar este hino. Quero terminar deixando esta pergunta para reflexão. O que estou a fazer pessoalmente para proteger a unidade da minha família cristã neste exato momento? Lembrando que, como nos diz o hino que nós queremos cantar logo de seguida para terminarmos nosso culto, todos nós, um dia, estivemos perdidos. Todos nós, um dia, estivemos na escuridão. E, sem darmos nada, Cristo achou-nos e tirou-nos da escuridão. E é interessante nós pensarmos que, quando penso que sou a pessoa mais perfeita da igreja, nem sempre fui assim. Esta sexta-feira recebemos uma visita lá no seminário e o pastor, que em poucas palavras exortou-nos sobre a passagem do filho pródigo. E foi interessante a forma como me fez compreender as novas verdades que se pode retirar daquela passagem. E ele dizia que todos nós, em certa altura, fomos filhos pródigos. E ao mesmo tempo também fomos como o irmão mais velho que não saiu de casa. Quando vemos alguém novo entrar, a nossa tendência é olharmos assim, como se fôssemos as pessoas mais importantes.